Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar a distância entre um ponto e uma reta. Bom, vamos começar vendo no espaço como a gente calcula a distância entre dois pontos. Tá? Nós já vimos lá em Geometria 1, né? Como é que faz isso? Tá? Em Geometria 1 a gente viu que a distância entre dois pontos A e B é a medida do segmento AB, né? Particular, a distância de um ponto A até ele mesmo é zero. Ok, certo? O que acontece? Aqui no espaço a gente vai definir da mesma forma, tá? Pega dois pontos no espaço, tá? A e B, eles podem ser iguais ou não. A distância entre A e B é a medida do segmento AB. Por quê? Então, ó, tô aqui em GeoGebra, tá? Tô no espaço, ó, peguei dois pontos, A e B. A gente aprendeu que existe uma única reta que contém esses dois pontos, né? Que passa por esses dois pontos. Então, você vai considerar essa reta, né? Então a gente determina um segmento AB. O segmento AB é único, né? Determinado de maneira única, tá? Então, o comprimento do segmento, por definição, é a distância entre os pontos AB, tá? A gente nota assim, certo? Então, da mesma forma que a gente faz, da mesma forma que nós fazíamos lá no plano, ok? Agora vamos definir distância entre um ponto e uma reta. Se vocês lembrarem lá no plano, deixa eu abrir um novo aqui. Vamos fazer. Opa, aqui. É, Então suponha que eu tenho uma reta e um ponto. Se o ponto tá na reta, a distância vai ser zero, tá? Não tem muito segredo. Ah, mas. Ixi, fechou o outro aqui. Então, quando a gente definiu a distância entre esse ponto e essa reta? Bom, a gente aprendeu que vale para o espaço o que a gente vai fazer aqui, né? Que é o que? Traçar a reta que é perpendicular a essa reta que passa pelo ponto C. A gente aprendeu que passando pelo ponto C, existe uma única reta que é perpendicular à reta dada, né? Então, com isso, a gente pega a interseção dessas duas retas, né? Então, por exemplo, chamar esse ponto de P' e esse ponto de P, né? Então, qual é a distância do ponto P até essa reta aqui? Isso aqui você pode chamar de R, mas essa reta azul aí. É, é justamente a distância entre o ponto P e o ponto P', tá? Então, quem é o P'? É o que a gente chamava lá em Geometria 1 de pedra perpendicular, né? A reta azul pelo ponto P, tá? A gente consegue definir aqui da mesma maneira. Por quê? Usando a mesma ideia. Deixa eu abrir a janela agora 3D no espaço, né? Suponha um ponto qualquer. Esse aqui vai ser meu ponto A. Meu ponto P, tá? E eu vou pegar uma reta qualquer aí. Deixa eu esconder os eixos. Então, como que a gente vai definir a distância entre essa reta e entre a reta e o ponto, né? Nesse caso. A gente aprendeu que uma reta e um ponto fora dessa reta determinam um único plano, tá? Então a gente consegue traçar um plano que contém essa reta e essa reta e esse ponto.
E é único esse plano, tá? Então a gente vai fazer isso e nós vamos aí definir a distância do ponto e a reta da mesma maneira que você faz em geometria 1, né? Porque agora você vai para o plano, né? Isso acontece, se o ponto estiver na reta, aí por definição a distância é zero, né? Não faz sentido, porque você não consegue traçar um único plano, tá? Então por definição, se o ponto P está na reta, a distância é zero. Agora se o ponto P não está na reta, o que acontece? A gente sabe que existe, né? Esse plano aqui, ó, que contém o ponto e a reta. Esse plano é único, tá? Aí nesse plano você trabalha como em geometria 1, né? Você traça a reta que é perpendicular à reta dada que passa pelo ponto P, tá? Deixa eu mudar a cor dessa reta aqui. Ou seja, no espaço, né, a gente chamou esse ponto aqui, acho que eu levantei por pelinha mesmo, de traço, né, do ponto P sobre a reta preta aqui, que eu vou chamar de R, por exemplo, tá? Então, da maneira análoga no espaço, a distância de um ponto é uma reta, como é que se obtém? Você traça a perpendicular à reta que passa pelo ponto, tá? E então você vai obter o traço, né, nesse ponto, né? Ou seja, você fazer a projeção ortogonal do ponto sobre a reta, tá? Igual a gente fez lá no plano. E na verdade, o traço a gente usou esse nome, essa nomenclatura quando era projetava sobre um plano, né? Mas é a maneira análoga, é o pé dessa perpendicular, né? Ou seja, você vai traçar uma reta perpendicular na reta dada que passa pelo ponto dado, tá? A interseção vai ser ali o pé da perpendicular, né? Então, no caso aqui, o ponto P foi projetado no ponto P', né? Aí a distância do segmento PP' é, por definição, a distância do ponto P até essa reta preta aqui, tá? Então, a distância do ponto P até a reta, uma reta R, é o que? É o comprimento do segmento PP', em que PP' é o pé da perpendicular à reta R que passa pelo ponto P, tá? Esse π aqui, o que é o π? É o plano, tá? Que contém a reta R e o plano π, tá? Se lembrar da geometria 1, a distância da forma que a gente está definindo é o que? Você está pegando todas as distâncias possíveis entre o ponto P e os pontos da reta R e considerando a menor, tá? A menor sempre vai ocorrer na perpendicular. Vocês lembraram da geometria 1? Por exemplo, se eu pegar uma outra reta aqui, ó, que não perpendicular, tá? Esse ponto aqui pode esconder. Esse ponto aqui. O que a gente viu lá é que esse segmento PP', a medida dele é sempre menor que a medida desse segmento PE, tá? Para qualquer ponto que eu pegue na reta, tá? Qualquer um. Esse segmento pontilhado aqui que a gente define sempre vai ser maior que esse segmento roxo aqui, PP', tá? Vai valer igualdade quando o ponto E for exatamente o ponto P', tá? Então, coincide a forma que a gente está definindo com aquela noção de definir distância entre dois objetos na geometria como sendo a menor distância possível entre os possíveis elementos, né, dos dois conjuntos, tá? No caso que os dois conjuntos é o conjunto que contém um ponto e o outro conjunto é a reta. Bom, então não tem muito segredo. Distância entre dois pontos no espaço é o comprimento do segmento que você forma, né, utilizando esses dois pontos. E a distância de um ponto é uma reta. Como é que você faz? Você traça perpendicular a essa reta que passa por esse ponto, né? E pega o comprimento do segmento
que você consegue formar ali, né, utilizando, cujas extremidades são um ponto e o pé dessa perpendicular. Vamos ver um exemplo. Considere esse paralelepípedo retângulo aqui. Então, pensa numa caixa assim, perfeita, digamos assim, né? Ou seja, então, por exemplo, cada face vai ser perpendicular das arestas, né, correspondentes ali. Então, por exemplo, essa face aqui, de baixo aqui, que é a BCD, ela é perpendicular a essas retas azuis, segmentos, essas arestas, né, azuis aqui, tá? Nesse caso, vamos lá. O comprimento de AB tá chamando de A, Azinho. Opa, aqui ó, isso aqui mede Azinho. A medida de AD é Bzinho. Aqui mede Bzinho. E a medida de AE é Czinho. Em particular, né, os segmentos são paralelos, tem a mesma medida, tá? Então, ó, esses 4 segmentos amarelos, 4 arestas, na verdade, né? São segmentos, mas no caso a gente chama de arestas. Todos têm a mesma medidazinho, né? Que esse aí é um paralelepípedo retângulo. Essas 4 arestas aqui também, ó, são todas mesma medida, Bzinho. Tá? E esses 4 aqui também verdes, ó, também todos são congruentes, tem a mesma medida, Czinho. Então vamos calcular a distância entre o ponto H e a reta BD. Vou mostrar que isso é Czinho, por quê? Ó, a reta BD é a reta que contém segmento aqui, né? Então, por que a distância do ponto H até o D, até a reta BD, né, vai dar Czinho? Vai dar, tá falando que vai dar justamente a medida do segmento HD. Porque a distância do ponto H até a reta BD, pela forma como nós definimos, é o quê? Como é que você calcula? Você traça passando pelo ponto A perpendicular à reta BD, tá? E calcula a medida do segmento cujas extremidades são H e o pé dessa perpendicular. Como essa figura aqui é esse poliedro, né? É um paralelepípedo retângulo. O HD é perpendicular aqui, ó, a toda essa face ABC. Em particular, HD é perpendicular à reta BD. E o ponto D é justamente o pé dessa perpendicular. Então, a distância de H até a reta BD é o comprimento do segmento HD, que é Czinho. Tá? Ou seja, a distância do ponto H até a reta BD é justamente a medida do segmento HD, que é Czinho. Tá? Que o ponto D é justamente o pé perpendicular à reta BD pelo ponto H. Isso pelo fato, né, desse poliedro ser um paralelepípedo retângulo. Tá? Agora vamos olhar o triângulo ABD. Vou pintar aqui, mas é triângulo, tá? Não é só os segmentos aqui, né? Esse triângulo que a gente quer olhar. Ó, a figura talvez engane, mas esse ângulo aqui é reto, tá? Cada face vem de um retângulo, né? Uma figura é uma figura retangular, tá? Cada face. Então os 4 ângulos aqui em cada face são retos, tá? Então esse triângulo ABD, ele é retângulo, tá? Note que aqui, ó. Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Ó, tenho 2 catetos que eu conheço a medida. Então qual é a medida de BD? Né? Comprimento de BD.
Ou seja, a distância do ponto B até o ponto D. Né? Ou seja, a medida dessa diagonal dessa face aqui de baixo. Né? Como é que a gente calcula? Bom, isso por definição é comprimento de BD. Tá? Aí pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter lá que o comprimento de BD ao quadrado é igual, só olhar a figura, né? A quadrado mais B quadrado. Então isso é equivalente a dizer que o comprimento de BD é raiz quadrada, não, isso implica, né? De A quadrado mais B quadrado. Vou deixar assim, acho que fica mais claro. Então a distância, né, do ponto B, nesse caso, até o ponto D, é essa raiz quadrada aí, de A quadrado mais B ao quadrado, tá? O que é que ele está falando aqui? Só que agora, vamos olhar essa diagonal do paralelepípedo. Esquece esse triângulo, olha essa diagonal aqui, ó. Então, esse aqui a gente conhece, né? Essa medida a gente conhece. Essa medida a gente conhece, né? Isso aqui a gente acabou de calcular, tá? Vou chamar de Dzinho aqui, ok? A distância de B até D. Então, de novo, pelo teorema de Pitágoras. Então, a distância de H até B, ou B até H, né? Igual tá ali. A distância entre os pontos B e H é o quê? É C quadrado mais a distância de B a D ao quadrado. Então vai ficar... A distância de B até D a gente calculou aqui, ó. Então vai ficar o quadrado da raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Mais C ao quadrado. Só que a teorema de Pitágoras, isso aqui está ao quadrado, tá? Essa distância ao quadrado é o quadrado desse mais o quadrado desse, né? Então, assim, isso aqui vai implicar que a distância de B até H ao quadrado é o quê? Faltou o quadrado aqui. A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado. E, consequentemente, a distância de B até H é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar aqui num paralelepípedo retângulo, a medida das diagonais, se pegar também a distância de GTA, do A até G, vai chegar no mesmo valor, tá? Ou seja, basta você saber a largura, a altura e o comprimento do seu paralelepípedo, tá? Para descobrir a medida das diagonais, tá? É mais ou menos o que acontece no plano no retângulo, né? Se eu souber a largura e a altura, quanto mede isso aqui? É raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, né? Agora aqui quando eu coloquei mais uma dimensão, vai ficar o quê? Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado.
né, da largura pelo comprimento e a altura só depende disso. Bom, pessoal, vamos definir agora um conceito que é o chamado plano mediador, né? Plano mediador é tipo a versão da reta mediatriz que a gente viu lá no plano, aqui para o espaço, tá? Então vamos relembrar o que é a mediatriz de um segmento, né? Então a gente fala que R, né? R é uma reta, né? Então nós falamos que uma reta R, ela é a mediatriz de um segmento AB se e somente se, o que acontece? R é o conjunto formado por todos os pontos do plano, né? Tá, mas esse aqui é um conceito de G1, tá? Então aqui esse P varia no plano, né? Que satisfaz a seguinte propriedade: a distância de P até A é igual à distância do ponto P até o ponto B. Isso é a definição, tá? De mediatriz. Então, aqui, ó, em G1, tá? A gente estudou esse conceito em G1. Então, ó, igual aqui no GeoGebra. Eu estou num plano, tá? Aí peguei um segmento AB. O que acontece? Essa reta pontilhada, pode ver que está aqui, eu usei essa ferramenta aqui de GeoGebra, que é mediatriz, tá? Então você clica no segmento, ele vai me gerar uma reta, tá? Vai ser a mediatriz ali do segmento. Opa. Ó, se eu pegar o ponto médio aqui, ó, do segmento, vai me dar esse ponto M, que está na reta pontilhada. Se eu pegar a interseção da reta com o segmento, vai dar o mesmo ponto, tá? Então o que acontece? A mediatriz de um segmento, que por definição é o conjunto formado por todos os pontos do plano que equidistam dos pontos A e B, né? Ou seja, cuja distância até A é igual à distância até B, é a reta que passa pelo ponto médio do segmento AB e que é perpendicular a esse segmento, tá? Então, por exemplo, se você faz esse ângulo aqui, deixa eu ver se dá pra fazer assim. Os ângulos ali, ó, são todos 90 graus, tá? Tá? Então, por definição, mediatriz é uma reta. Bom, é o conjunto formado por todos os pontos que são equidistantes dos pontos AB, tá? A gente consegue provar que a mediatriz, né, na verdade é uma reta, é a reta que é perpendicular ao segmento dado e que passa justamente pelo ponto médio desse segmento, tá? Então vou completar aqui, ó. A mediatriz do segmento AB é a reta perpendicular ao segmento AB, né? Que passa pelo ponto médio dele, tá? Pelo ponto médio de AB, tá? Tudo isso que a gente definiu aqui no plano, a gente pode pensar no espaço, né? Por exemplo, suponha que eu peguei um segmento AB no espaço. Agora eu quero olhar qual é o conjunto formado por todos os pontos cuja distância até A coincide com a distância até B, tá? A gente vai ver que isso vai ser um plano que é perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto médio de AB, tá? Então vai ser algo assim, ó. Vou ter o segmento AB, né, então ele vai ter seu ponto médio M. Então o plano
que é perpendicular a esse segmento que passa pelo ponto M, é o conjunto formado por todos os pontos do plano cuja distância até A coincide com a distância desse ponto até B. Tá? Esse plano a gente vai chamar de plano mediador. Então, o plano mediador é como se fosse a versão tridimensional para a reta mediatriz. Bom, pessoal, nessa proposição, então agora a gente vai determinar o conjunto formado por todos os pontos do espaço, estou chamando de P, cuja distância de P até A coincide com a distância de P até B, tá? Quem é A e quem é o B. São dois pontos distintos no espaço. Dois pontos quaisquer distintos, tá? Então, quem é esse conjunto? Então, a gente vai mostrar que esse conjunto é o plano perpendicular a essa reta B, né, o segmento AB, e que contém o ponto médio, que eu vou chamar de M de AB. Tá? Então, ó, deixa eu apagar algumas coisas aqui. Então, ó, a gente quer mostrar que esse plano azul aí, quem que é esse plano? É um plano que é perpendicular a AB pelo ponto médio de AB. A gente sabe, né, que a gente pode fazer isso. Dado qualquer reta e qualquer ponto, existe um único plano que contém esse ponto que é perpendicular à reta. Tá? Vamos mostrar que esse é o conjunto formado por todos os pontos do espaço cuja distância até A até B é a mesma. Então, ou seja, como é que vai ser a demonstração? A gente vai ter que mostrar uma igualdade de conjuntos. Tá? Então, primeiro, vamos pegar um ponto P qualquer nesse plano e mostrar que a distância dele até B, né, que é o que? A medida do segmento PB, coincide com a medida do segmento PA. Tá? Então, ó, para qualquer ponto P que eu pegar nesse plano, tá? Você consegue fazer o quê? Considerar a reta PM. Tá? O que acontece? Como AB é perpendicular a esse plano, essas duas retas AB e PM são perpendiculares. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo de baixo são retos, tá? 90 graus. Então, assim, nós estamos definindo dois triângulos, né? Ó. Porque essas duas retas sendo concorrentes, né? A reta B e a reta PM sendo concorrentes, elas determinam um plano. Então, nesse plano, você consegue determinar dois triângulos, né? O PMB e o PMA. E como é que a gente vai concluir, né, que PB é igual a PA? Vai mostrar que esse triângulo de cima, né, o PMB, é congruente ao triângulo PMA. Né? E vai seguir do caso lado, ângulo, lado. Porque, ó, como o M é ponto médio, PM coincide, né, a medida dele coincide com a medida de AM. O PM é comum aos dois triângulos. E esses dois ângulos aqui são retos. Né? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Consequentemente, PB é igual a PA. Ou seja, o que a gente já acabou de provar? Que qualquer ponto desse plano, a sua distância até B coincide com a sua distância até o A. Então essa é a primeira parte, tá? Então vamos provar isso aí. Então vamos pegar um ponto qualquer. No plano. Que eu vou chamar de P. Nós vamos ter, né? Que as retas PM e AB são perpendiculares. Tá? Só olhar a figura aqui, ó. Por quê? Porque a reta B é perpendicular ao plano π e a reta PM está contida no plano π. Tá? Agora, por que aqueles dois triângulos são congruentes? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos PAM
e PMB são congruentes, tá? Por quê? Vamos lá. O primeiro fato é o quê? O lado PM é comum aos dois triângulos. Então, PM está nos dois triângulos. Segundo fato, BM é congruente a AM, pois M, por hipótese, é ponto médio de AB. Ó, M é ponto médio de AB, tá aqui, ó. Então BM é congruente a AM. E o terceiro fato, né, é que aqueles dois ângulos BMP, a medida de BMP é igual à medida do AMP, pois ambos são retos, tá? Então, ó, o BMP coincide com o AMP, né? Esse ângulo coincide com esse. Eles são retos por quê? Porque AB é perpendicular à reta PM. Então, os dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, vamos voltar para o desenho, né? Os segmentos pontilhados aqui, ó, tem a mesma medida. Assim, PA é congruente a PB. O que a gente pode fazer? Nós mostramos que para qualquer ponto P que eu pegue nesse plano, qualquer um, PA é congruente a PB. Ou seja, a gente mostrou que todo ponto do plano é equidistante de A e de B. Onde lambda, esse plano está contido no conjunto formado por todos os pontos do espaço, cuja distância desse ponto até o A coincide com a distância desse ponto até o B. Tá? A gente tem que mostrar agora a inclusão contrária, né? Que não, a gente vai mostrar que não tem nenhum ponto fora desse plano que satisfaz essa igualdade. Tá? Vamos lá. Eu vou esconder o plano para não confundir, tá? Olha só, para qualquer ponto P que eu pegar no espaço, vamos pegar um ponto qualquer que satisfaça, que esteja nesse conjunto aqui, ó. Se o ponto P que eu peguei do espaço está nesse conjunto, então satisfaz a igualdade. A distância de P até A é igual à distância de P até B. Ou seja, os dois segmentos pontilhados são congruentes. Tá? Então os três pontos P, A e B determinam um único plano, né? Então, nesse plano que vai conter esse triângulo, olha só. Então, ABP ou PAB, tanto faz, é um triângulo. Só que pela hipótese, ele é isósceles, porque os dois segmentos pontilhados são congruentes. Tá? Então, o que acontece? Eu traçar esse segmento azul, é o que a gente aprendeu lá em Geometria 1, é a mediatriz desse triângulo, né? Perdão, mediatriz não, mediana desse triângulo, que é o quê? Desse triângulo relativo à base AB. Por quê? Porque é um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. M, por hipótese, é ponto médio de AB. Tá? Então, o segmento azul é mediana. Só que esse triângulo PAB, tá? O triângulo maior aqui, ó, ele é isósceles, né? Porque esse lado é congruente a esse. A gente aprendeu que um triângulo isósceles, mediana, altura e bissetriz relativa à base,
coincidem. Então, PM é a altura. Tá? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, deixa eu ver se vai dar certo, é reto. Tem que fazer de novo ali. Vou só fazer esse ângulo aqui, ó. Tá mais uma vez, deu errado. Ah, esquece. Esse ângulo aqui é reto. Então P está no plano perpendicular à reta AB que passa pelo ponto M. Ou seja, P que eu peguei, ele está nesse plano. Ou seja, o conjunto formado por todos os pontos do espaço que satisfazem essa igualdade aqui estão nesse plano. Então vale a inclusão contrária. Então vamos provar, vamos escrever, né? O que a gente acabou de verificar ali. Por outro lado, seja P um ponto no espaço satisfaz o seguinte: distância de P até A é igual à distância de P até B. Então, o triângulo PAB ele é isósceles, né? Por que ele é isósceles? Porque, deixa eu colocar aqui. Porque PA e PB são congruentes, tá? E assim, como PM é mediana, relativa à base de um triângulo isósceles, PM é a altura de PAB. A base, no caso desse triângulo, é o AB. Lembra, triângulos isósceles tem base, né? Aí eu... Qual é a base do triângulo isósceles? É o lado que não é congruente, tá? No caso aqui vai ser o AB. Logo, a reta PM é ortogonal à reta AB. Então o que isso implica? Que P está no plano perpendicular à reta B que passa pelo ponto M. Ou seja, P pertence àquele plano lambda. Assim nós podemos concluir que o conjunto formado por todos os pontos P do espaço, cuja distância até A é igual à distância até B, é um subconjunto do plano lambda. Vou chamar isso aqui de 2, tá? Igual da anterior ali, ó, inclusão anterior, vou chamar de 1. Então, se você comparar então, 1 e 2, né? Obtemos que o desejado, né? Então, comparando as inclusões 1 e 2, nós obtemos o seguinte, que lambda é o plano, é o conjunto, né? Lambda é um plano, né? Só que ele é o conjunto formado por todos os pontos P do espaço, cuja distância até A é igual à distância até B. Ó, eu não comentei, acho que eu não comentei, né? Mas quando tem um ponto P no espaço satisfaz a propriedade, a gente fala que ele é equidistante, né? De A e B. Tá? Então é assim que a gente encerra a nossa demonstração. Bom, pessoal, vamos provar então agora a última resultado da aula de hoje, nessa proposição. A gente vai provar que as arestas opostas de um tetraedro regular são ortogonais. Tá? O que acontece aqui? A demonstração dessa proposição vai ser com um caso particular de uma afirmação que eu vou fazer, né? Então, primeiro vamos provar uma afirmação aqui. Depois eu comento certinho o que está dizendo essa proposição, tá? Então, primeiro a gente vai provar o seguinte.
Vai poder... Ah, vamos provar que se eu tenho 4 pontos distintos no espaço, quatro pontos quaisquer, tá? Distintos, tá? 2 a 2 distintos, né? Não tem repetição. Que satisfazem as seguintes condições. Comprimento de AB é igual ao comprimento de AD. E o comprimento de CB é igual ao comprimento de CD. Então, os segmentos AC e BD são ortogonais. Bom, o que acontece? Essa condição vai ser satisfeita por quaisquer duas arestas opostas no tetraedro regular, tá? Por isso que vai seguir desse resultado, tá? Na verdade, você não precisa ter um tetraedro regular, tá? Essa propriedade de segmentos ortogonais ali é, é uma condição um pouco... segue uma condição... é um pouco mais forte o resultado, né? Basta você ter quatro pontos, né? Que satisfazem essas condições, tá? Então vamos provar essa afirmação. Vamos chamar essa hipótese de 1. Então, da hipótese 1, vem que... Bom, se você olhar a distância de A até B, é a mesma coisa que, por definição, o comprimento do segmento AB. Que por 1, tá? A hipótese 1 ali, isso é igual ao comprimento do segmento AD, que é a distância do ponto A até o ponto D. De maneira análoga, a distância do ponto C até o ponto B é o comprimento do segmento, né? A medida do segmento CB, que pela hipótese 1 é igual à medida do segmento CD, que é a distância do ponto C até o ponto D. O que isso implica? Vamos lá, a primeira igualdade que implica que a distância de A até B é igual à distância de A até D, ou seja, A está... Bom, vou pôr embaixo depois. O A ele vai estar no plano mediador entre os pontos... Aí, cuidado para não confundir, né? Entre os pontos B e D. Tá? Então, deixa eu ver o desenho aqui, não. Então, o ponto a distância dele até B coincide com a distância até D. Então, ele está nesse plano aqui, ó, que é o plano mediador entre B e D. Né? Porque o plano mediador é o conjunto formado por todos os pontos que satisfazem a propriedade. Né? A distância de A dele até B coincide com a distância dele até D. E o C também vai estar nesse plano, porque a distância de C até B é igual à distância de C até D. Tá? Então, desse modo, o ponto A e o ponto C estão no plano mediador do segmento BD. Igual tá na figura aqui. Mas, por definição, o plano mediador ele é perpendicular, tá? Ao segmento, à reta BD, né? Então, se você olha o segmento AC, né, a reta AC, na verdade, ela é perpendicular à reta BD. As retas, né, que contém esses segmentos aí, são ortogonais. Falei perpendicular, está errado, tá? São ortogonais. Não necessariamente vão ter interseção.
tá? Então, por definição de plano mediador, segue que as retas eu desenhei segmentos aqui, mas são retas. Eu posso falar as retas ou segmentos, tanto faz, tá? As retas AC e BD são ortogonais. Que é o que a gente precisava mostrar, né? AC e BD são ortogonais. Bom, pessoal, para encerrar, então, por que a proposição segue dessa afirmação? Então, a gente tem que provar que num tetraedro regular, as arestas opostas são ortogonais. Então, o que é um tetraedro regular? Para começar, é uma pirâmide regular. Ou seja, a base é um triângulo equilátero, tá? Tetraedro são pirâmides cuja base são triângulos. Como é regular, esse triângulo é regular. A base é que o tetraedro, qualquer face você pode chamar de base, tá? Porque serão todos triângulos feitos a partir de triângulos equiláteros, tá? Então, por exemplo, vamos chamar esse lado mais preto aqui, ó. Deixa ele mais escuro. Faz de conta que ele é a base, tá? E além disso, o vértice se situa sobre a perpendicular que contém o centro, né, desse triângulo. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Isso. Esse ponto E que a gente chama de centro, né? Porque lembra, todo polígono regular tem um centro, que é o quê? Qual é o centro do polígono regular? É o centro da circunferência circunscrita a ele. Tá? Então, como esse tetraedro é regular, quer dizer que o ponto D, né, não dá pra ver, ó. Eu consigo colocar em cima aqui, ó. Ou seja, se eu traçar perpendicular a essa face passando pelo ponto D, essa perpendicular passa pelo ponto E, tá? E no caso vai valer para qualquer face que você considere como base, tá? Então isso é um tetraedro regular. Mais do que isso, as arestas são todas congruentes, de mesma medida. Ok? Beleza, vamos lá. A gente quer mostrar que as arestas opostas são ortogonais. O que acontece? Pega qualquer aresta aí do seu tetraedro. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pintar ela de preto. Se você olhar, o tetraedro tem 6 arestas, né? Ó. Embaixo aqui tem 3, 4, 5, 6 aqui nas laterais, né? Qualquer aresta fixe, por exemplo, se a preta, ela intercepta as outras 4 arestas. Só vai ter uma aresta que não tem interseção com ela, que vai ser essa pontilhada aqui, né? No caso é a CB aqui, ó. Essa outra que eu vou pintar de preto também, tá? Essas duas arestas pretas aí, ó, não tem interseção. Essas que são as opostas, são as arestas... é, são as arestas opostas, tá? No tetraedro. E eu acho que eu peguei certinho a aresta aqui, precisar. Então vamos usar a afirmação, ó. Se AB é congruente a AD, AB... Não, peguei errado, né? Então pega essas duas arestas. Se você olhar, ó, a medida desse segmento coincide com a medida desse. Agora, todos os segmentos que coincidem, tá? Então, você pode concluir pela afirmação, né, que AC e BD são ortogonais. Ou seja, essas duas são ortogonais. Usando a nomenclatura lá, né? Aí mudando aí as letras, você vai poder concluir que AD e BC são ortogonais, tá? Porque os segmentos aqui são todos congruentes. Então, qualquer essa você pegue, você vai ter os 4 pontos da afirmação. O que são os 4 pontos distintos? São os respectivos vértices. São os pontos aqui, tá? Então, esses dois segmentos, esse e o pontilhado, são ortogonais.
esse e o pontilhado são ortogonais, esse segmento e o pontilhado são ortogonais e assim por diante. Tá? É um caso particular, tá? Do que a gente acabou de provar. Então, só para encerrar aqui, como o tetraedro regular satisfaz as condições da afirmação, então nós temos que duas arestas dele, né, opostas, são ortogonais. No tetraedro regular, ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Então nessa aula a gente estudou basicamente distância entre ponto e reta, né? Distância entre dois pontos a gente já viu, é igual lá em G1, né? Então hoje a gente estudou distância entre ponto e reta. Aí na próxima aula a gente vai estudar a distância entre um ponto e um plano, tá? Ok? A gente vai ainda bastante distância, tá? Distância entre duas retas e tal. A gente vai continuar estudando mais umas duas aulas aí, pelo menos o conceito entre distância entre esses objetos, né? Reta, ponto e plano. Ok? Bom, gente, nós nos vemos então na próxima aula.